vamos tratar um pouquinho sobre aderência sobre os controles internos, é uma avaliação sobre parte da auditoria, pessoal. É um walkthrough ou então a validação de controles. Eu gosto de brincar sempre sobre o aspecto assim de São Tomé, que esse é o santo dos auditores, porque ele só acredita, vem. Então é o mesmo critério que a gente vai aplicar para nós. Para todo controle que a gente avaliar, a gente precisa coletar evidências pelo que a gente chama de métodos de avaliação. Quais são os métodos de avaliação determinados pelo PCOB? Indagação, quando você observa, você questiona como é operacionalizado o controle. A observação, quando você acompanha uma operacionalização, no caso uma conciliação bancária. A inspeção, quando eu coleto evidências. E a reperformance, quando eu parto do zero tentando chegar no mesmo resultado. Todos eles, vocês podem usar uma combinação ou parte deles. Eu recomendo que sempre para fins de auditoria você use exclusivamente inspeção e reperformance, embora muitos erram em relação à reperformance, que alguns controles que não são nem passíveis de ser reperformados, por exemplo, uma gestão de acesso. Você pode só inspecionar, você não consegue reperformar, porque você não consegue retroagir um resultado, tudo bem? Todos eles têm um maior grau de confiança. Então, se eu não partir do zero, o meu recálculo não for da minha parte, não é reperformance, é um erro muito comum. E aí seria um apontamento do PCOB. O auditor tem que fazer essa combinação de métodos. Eu considero os mínimos, como já informado anteriormente, a questão da reperformance e inspeção. Sempre que você escolhe um desses métodos, você considera como discriminado nos seus papéis de trabalho. Muito importante, às vezes você tem um controle de reperformance, que eu vou partir de um teste original, não estou fazendo uma cópia. Muito auditor faz cópia do trabalho da área auditada e fala que fez reperformance, e o que efetivamente não aconteceu. É muito importante você olhar as assertivas para você estar fazendo essa reperformance, para saber que o controle está sendo validado de forma apropriada, e normalmente é o maior volume de controles que um auditor vai realizar, porque o trabalho já foi realizado pelo controle interno. Agora tem os controles independentes, onde não existe uma opinião prévia. O controle interno, eu não vou olhar o trabalho que já foi realizado pelo controle interno. Eu vou selecionar o mesmo descritivo de controle, mas eu vou direto para o meu teste, minha base de seleção de dados e assim por diante. Evidentemente vai gerar maior número de tempos. Eu tenho que considerar as assertivas da mesma forma que acontece na reperformance, e consequentemente, por nos levar mais tempo, vai ser um menor volume de controles. Onde devemos aplicar controles independentes? Onde temos maior desconfiança sobre o processo, então a gente vai preferir fazer o teste nós mesmos, fazer controles independentes, ou controles no qual o cliente, o controle interno, não deseja fazer o teste. Ou seja, digamos que o controle interno, a empresa, não quer fazer um teste de um controle secundário que vocês consideraram importante. Então vocês falam, ok, não quer testar, fazer o teste de efetividade, aí você faz de forma independente, mas é importante comunicar ao cliente. Todo controle tem que ser documentado, pessoal. Então, essa documentação vai partir de duas formas: documentações de controles manuais e controles automáticos. Pelo menos uma brincadeirinha que eu falo, que é a ligação entre o processo de negócio e o processo de TI, então aquela interligação entre controles automáticos, sempre automáticos. Vamos falar como que a gente faz uma validação de um controle manual. Alguns chamam de parcialmente sistêmico. Eu prefiro usar parcialmente sistêmico já como um controle automático, tá? Mas isso é indiferente. Como que fica a documentação? Você tem que ter o descritivo do controle, e com base na avaliação das amostras, das evidências, você vai opinar sobre a evidência, que ela tem que cumprir exatamente o propósito que está no descritivo do controle. Se por acaso as evidências não refletem o descritivo, é uma deficiência que deve ser reportada no seu chamado walkthrough de controle. E o walkthrough dos controles automáticos ou automatizados, como preferir? Normalmente interfaces, parâmetros e restrição de acesso são os clássicos, ok? Então, vou citar alguns exemplos. No caso de um controle de interface, você tem o descritivo de quais são os propósitos e o que está sendo coberto na interface. Então, print de tela de um lado, print de tela do outro para fazer essa validação. Você pode ser até um pouco mais robusto e cruzar todos os dados existentes se prevalecer a desconfiança. Por exemplo, nessa interface a gente pode estar validando só a entrada do documento de um lado e a informação do documento do outro lado. Então, o mesmo registro dentro da submissão série. Isso é suficiente? Depende bastante, pessoal. Dependendo da assertiva que você estiver cobrindo, por exemplo, se envolver valoração, isso aqui não cobre. Ele cobriria a questão da integridade do registro, a existência do registro, mas valoração não.
Se eu fosse fazer valoração, eu teria que também fazer uma validação entre os valores do sistema A com o valor do sistema B. Pode ver que aqui exige uma somatória, e isso pode acontecer entre os sistemas. Então é muito importante, antes de a gente assumir que temos uma deficiência por valores diferentes do sistema A para o sistema B, porque alguma coisa pode acontecer, eu posso unificar ou segregar informações. Então isso é um importante cuidado que vocês têm quando forem validar essas evidências que vão justificar o descritivo do controle aqui. Outra forma, parâmetros. Então aqui temos aqui um parâmetro em relação aos sistemas contábeis. Então eu vou lá que o parâmetro não funciona em relação a períodos de lançamento contábeis encerrados. Então eu vou lá, o SAP, por exemplo, dá uma mensagem. Quando eu tento uma data divergente, ele vai falar, não consigo operacionalizar. Então, é suficiente para ratificar. Por fim, restrição de acesso. Restrição de acesso, eu particularmente gosto sempre de olhar a questão da segregação eletrônica, que vai ser o clímax da nossa discussão. Porém, para fazer o walkthrough, a questão é simples. Eu determino usuário, pessoa, nível e tento acessar os respectivos sistemas com o propósito de identificar se eles conseguem entrar nas respectivas transações. Então aqui a Jaqueline consegue entrar na transação XD01, uma evidência, agora eu preciso da evidência contrária. Uma outra pessoa que não consiga entrar naquele sistema. Então aqui é sem transação a XD01. Então isso é uma evidência que a restrição de acesso acontece. Só tomem cuidado sobre o seguinte aspecto: algumas transações não é restrição à transação, e sim a restrição está de acessar o sistema. Então são coisas diferentes. Restrição à transação e restrição ao sistema. Okay? Por fim, isso é o que vocês chamarão de walkthrough, e para o walkthrough de independente, são walkthrough vocês realizados totalmente por vocês e com um propósito só, né? Identificar a padronização de documentos para fins de deficiências, né? Deficiência, falha, carência, ou também conhecido como gap, né? Para o pessoal gosta bastante de usar o termo gap. O que mais importa para vocês é uma classificação pelo PSUB. O PSUB pede para que você classifique entre deficiência, deficiência significativa e fraqueza material. Aqui está a definição do PSUB para vocês, já uma tradução literal, mas vamos lá. Qualquer problema é chamado de deficiência. Agora, qualquer problema onde se materializou o risco e ele atinge o valor da conta contábil, você vai chamar de fraqueza material. É muito raro, são muito significativas as deficiências chamadas de fraqueza material, porque elas envolvem uma ressalva. Então, a deficiência significativa está aqui no limbo. Então, eu vou dar a melhor explicação para vocês em relação significativa. Porque eles colocam aqui, ela é menos grave que a material, mas é importante o suficiente para merecer destaque. Então, eu vou resumir para vocês. A melhor forma de classificar uma deficiência significativa: toda deficiência em que ela se repete de um ano para o outro, ela deve ser considerada significativa. Uma vez que a empresa não tem capacidade de corrigir seus problemas, ainda que sejam problemas menores, o fato de eles serem recorrentes faz com que o auditor tenha total direito de reclassificar como deficiência significativa. Já a fraqueza material não gera discussão porque ela envolve um valor direto. Tá. Outro aspecto que eu gosto de recomendar para vocês é classificar para fins de reporte para administrações os tipos de deficiência. Então, se é ausência de controle, ausência de evidência, isso durante a operação, inapropriada segregação de função ou controles insatisfatórios. Por quê? Com o propósito para a administração não faz diferença a área de negócio, quem foi, isso só faz diferença no papel de trabalho de vocês. Para fins da administração, deve saber por que os erros estão acontecendo. Má gestão, má fé, sobrecarga de trabalho. Então, esse tipo de classificação, que aqui é só um exemplo, faz a diferença para um reporte da administração. Tá bem?